Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, uma excelente sexta-feira. É com muito bom coração que estamos aqui reunidos, com a paz de Jesus, em mais uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amados irmãos, que Jesus abençoe esse novo mês que estamos iniciando, que com esse novo mês que se inicia também venham novas oportunidades para todos nós de mudança em Jesus, que o nosso olhar este mês ele possa estar mais voltado para o nosso coração, estar mais voltado para o Cristo e que a gente possa, neste último mês do ano, refletir como foi a nossa caminhada em mais um ano de vida, o que a gente andou semeando na seara de Jesus e que essas reflexões possam tocar o nosso coração e nos inspirar a servir ainda mais como discípulos do nosso amado Mestre. Então, que este novo mês que se inicia possa ser de alegrias, possa ser de serenidade, possa ser de muito esclarecimento em Jesus para todos nós. Bom, meus irmãos, hoje aqui lembremos que estamos dando continuidade, estamos no segundo dia de reflexão do capítulo 18, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ontem nós explicamos detalhadamente o porquê nós vamos passar alguns dias refletindo o capítulo 9 do Evangelho de João. Então, para rememorarmos aqui brevemente, Allan Kardec, neste item 11 do capítulo 18, ele vai destacar para nós um trecho recheado de ensinamento de Jesus, lá do Evangelho de João, capítulo 9. Mas será o trecho final deste capítulo. Então vejamos que o nosso propósito é que a gente busque o esclarecimento mais profundo dessas palavras que Allan Kardec também vai compartilhar. E para que isso se faça, precisamos retornar ao capítulo 9 desde o início e passando por ele, do capítulo 9 do Evangelho de João, para que quando a gente chegar nesse trecho que Allan Kardec reservou, os nossos olhos possam estar com uma compreensão muito bem fundada. E assim, o que Kardec destaca vai fazer muito sentido para o nosso coração, para entendimento. Então vejamos que a gente está aqui no segundo dia, estamos dedicando alguns dias para passar ao longo de todo esse capítulo 9. Reafirmo novamente, não é um capítulo muito grande, então por isso é importante a gente ir passando por ele. Tudo bem, meus irmãos? Então ontem, vamos rememorar aqui, ontem Jesus estava andando com os discípulos, se deparam com um cego de nascença, os discípulos fazem alguns questionamentos. E Jesus, diante para esse cego de nascença, vejamos a continuação do que irá acontecer. Evangelho de João, capítulo 9. Tendo dito isso, Jesus cuspiu na terra. E com a saliva, Jesus fez um lodo. Untou com o lodo os olhos do homem cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, o que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo, e voltou enxergando. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que ele era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Outros diziam: sim, é este. Agora outros falavam: parece com ele. E o homem dizia: este sou eu. E eles comentavam: como que seus olhos se abriram? E o homem respondeu: um homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e me disse: vai até o tanque de Siloé e te lava. Eu fui, me lavei, e a partir daí eu vi. E as pessoas disseram: onde ele está? E o homem respondeu: eu não sei. Meus irmãos, vamos parar por aqui, neste trecho do Evangelho de João, capítulo 9. Este é um trecho importantíssimo
para refletirmos, porque ele tem uma ligação direta com o trecho final que Kardec vai reservar no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só o cenário do que acontece. Jesus diante para um cego de nascença. Jesus vai cuspir no chão, fazer lodo, pegar aquele lodo, colocar nos olhos daquele homem. E vai falar para ele, agora vai, caminha, até o tanque de Siloé. O tanque de Siloé é um lugar que tinha águas. Vai até esse tanque. Ali você vai se lavar. E a partir daí enxergará. O homem obedeceu a Jesus, fez isso e voltou a enxergar. As pessoas ficaram extasiadas. As pessoas que viram um homem que era cego desde nascença ficaram maravilhadas com aquilo e começaram a questionar: aonde está este que te curou? E o homem dizia: eu não sei aonde ele está. Meus irmãos, vamos refletir aqui não só esse acontecimento com os olhos da matéria, mas vamos ter um olhar da alma, um olhar do espírito para isso que aconteceu e que João vai narrar para nós em seu evangelho. Vejamos, meus irmãos, que os olhos da nossa alma são como os olhos deste homem. Muitas vezes, cegos para Jesus. Contudo, Cristo, com a sua saliva, ele fez um barro e vai colocar nos olhos daquele homem. A saliva, ela é produzida na boca, não é verdade? E isso então pode nos levar a rememorar que as palavras elas também saem da boca. Então, dessa forma, as palavras de Jesus são colocadas diante de nós, palavras de libertação da cegueira da nossa alma. Da mesma forma que com a saliva Jesus produz ali um lodo, um barro e coloca nos olhos daquele homem, da boca também saem as palavras. E Jesus vai colocar essas palavras diante da cegueira da nossa alma, para que a gente possa enxergar com os olhos da alma. Contudo, apenas isso não faz com que o homem retorne a ver. Apenas Jesus colocar o lodo nos olhos dele não faz com que ele seja curado da cegueira imediatamente. Não, há uma condição. É necessário que este homem ele vá até o tanque de Siloé se lavar. E neste momento, podemos nos questionar, por que Jesus enviou o cego até o tanque de Siloé? Por que o cego precisou ir até lá para receber a cura da sua cegueira? Por que apenas o lodo, o barro que Jesus colocou nos olhos dele não foram suficientes para o curar? Por que ele teve que ir lá andar, caminhar até o tanque de Siloé? Aqui, meus irmãos, tem um grande ensinamento para todos nós. Como eu disse, quando a gente interpreta com os olhos da alma os ensinamentos de Jesus, é irradiado grandes esclarecimentos para nós. Olha só que interessante. Este tanque de Siloé, ele é uma grande referência citada lá no Antigo Testamento pelo profeta Isaías. Este tanque, esse mesmo tanque de Siloé, que Jesus vai mandar o cego ir, é o tanque citado pelo profeta de Isaías, lá no Antigo Testamento. Então, em Isaías, capítulo 8, versículo 6, ele nos diz: portanto, este povo rejeitou as águas de Siloé que fluem mansamente. Vejamos bem, olha só o que Isaías diz. Este povo rejeitou as águas de Siloé, as quais fluem mansamente. Meus irmãos, vale rememorar que Siloé significa enviado, e isso está no próprio Novo Testamento, no Evangelho de João, ele coloca o tanque de Siloé, o qual significa enviado. O Siloé significa enviado, compreendendo que o povo rejeitou o enviado. Aquele que flui mansamente traz paz e calma para a nossa alma. Ou seja, meus irmãos, para que o homem do Evangelho de João que nós estamos trazendo aqui
Para que este homem fosse curado, ele precisava ir até o tanque de Siloé, mostrando uma atitude de aceitação, o que, por outras palavras, representa para nós que as palavras de Jesus, elas são postas à nossa frente. As palavras de Jesus são colocadas de frente para os nossos olhos. Contudo, precisamos ir, andar, nos movimentar até Ele e o aceitar com o nosso coração. Novamente, Isaías afirma lá no Antigo Testamento que as pessoas rejeitaram as águas de Siloé. As águas de Siloé, que significam enviado. Muitos rejeitaram as palavras de Jesus. Muitos se fecharam para as palavras de Jesus. Compreendamos isso. Então, Cristo ele solicita que este cego ele vá até este tanque mostrando aceitação. O que é uma bela analogia para a gente compreender que Jesus, na hora que ele convida o homem para banhar os olhos em Siloé, ele também está solicitando que lavemos a nossa alma em tuas águas de ensinamento. Dessa forma, o homem, quando ele aceita isso, ele é curado. Então, para nós, quando a gente aceita Jesus, a nossa alma ela mergulha em tuas águas de paz, de serenidade, a nossa alma é curada. Bom, meus irmãos, vejamos que, às vezes, um simples que eu digo aqui, simples palavras ocorridas, narradas, carregam um grande ensinamento para todos nós. O homem não só permitiu que Jesus o curasse, mas ele aceitou Jesus em seu coração. Ele foi até as águas onde Jesus o enviou. Então também cabe a nós não só ouvir as palavras do Cristo, mas ir até Jesus. Mergulhar a nossa alma nas águas de aceitação de Jesus, para que a gente liberte o nosso espírito das amarras do mal. Então é necessário que a gente também faça a nossa parcela de caminhar, de ir, de tomar atitudes para encontrar a Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos convidar a todos para encerrarmos com essa mensagem no nosso coração e para amanhã a gente dar continuidade em mais uma parte do Evangelho de João que vai nos ajudar no esclarecimento do trecho que Kardec reserva deste capítulo do Evangelho do querido apóstolo João. Então fiquemos em paz, que essas palavras possam tocar o nosso coração, lembrar que diariamente precisamos lavar a nossa alma, os nossos pensamentos, nas águas cristalinas do Cristo. E para isso precisamos ir até lá. Se queremos a cura da nossa alma, a cura das dores da alma, temos que ter boa vontade também de ir até Jesus. E eis que quando a gente está de frente para Jesus, ele vai nos perguntar: eis-me aqui, o que queres de mim? E que a gente saiba responder, que a gente tenha o coração para responder. Bom, meus irmãos, hoje eu convido a todos para encerrarmos com Jesus, que todos possamos ter uma excelente sexta-feira, que o nosso dia possa ser de paz, serenidade e abençoado com a paz do nosso amado Pai. Lembremos que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz e que assim seja.